Vamos ler esse textão aqui. Os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Ok, então falou pra gente que os solos amazônicos não conseguem reter nutrientes, sendo assim, eles são incapazes, não são apropriados para cultivo, na verdade. Tá. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de insumo agrícola natural, denominado terra preta. Aqui a gente já vê que vão ter esse primeiro texto, tá vendo que não contém nenhum cátion, nenhum ânion, nada de química em si? Então, provavelmente esse texto aqui é só informativo. Provavelmente a gente não precisa ler esse texto, tá? Mas eu vou continuar lendo aqui para vocês verem que realmente você não precisava ler esse texto. Textos que não contêm dados de química, ânion, cátion, números, pula, porque aí você vai poupar tempo, já que questões do Enem, a gente tem cerca de 2,5 minutos a 3 minutos para resolver cada questão. O ideal é 1,5 minuto, 2 no máximo, tá? Então, se você poupar tempo, você tá garantindo tempo para fazer outras questões mais difíceis. Mas enfim, vamos lá. Denominado terra preta, ok. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, obtido da queima da matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos, estercos, capazes de manter um solo fértil por anos. Viu que não mostrou nada pra gente? Pois é. Admite-se que o efeito do biocarvão, você poderia ter começado aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho íons, ó, tenho elementos químicos, dados, ok? Então, a gente poderia ter começado daqui para poupar tempo. Mas vamos lá. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato. Grupo carboxilato lembra ácido carboxílico, não lembra essa palavra? Então, é exatamente isso que tá falando pra gente. C-O-OH, né? Mas o carboxilato é C-O-O--, né? Em sua superfície, carregados negativamente. Então, aqui a gente tem, ó, um C-O-O-, é justamente isso aqui, ó, tá? Então, aquele C ali é esse cara aqui, esse desenho aqui. Esses grupos atraem íons positivos, já que o C-O-O-, né, esse COO- aqui, ele é negativo, obviamente que os opostos se atraem. Então, esse íon negativo vai atrair íons positivos, chamados de cátions, né? Esse grupo atrai íon positivo necessário como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio, do magnésio. Todos esses caras são positivos, tá vendo? O potássio, K+, né? O cálcio, Ca+, o magnésio, né? Enfim, tudo positivo. Além dos micronutrientes, aqui a gente já entra com o zinco, que é negativo, né? E o ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura em que Mn+, aqui, né, ó, representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, então aqui, ó, a gente vai entrar em eletronegatividade. A eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44. A gente sabe que a eletronegatividade, ela tende a ser assim na tabela periódica, né, ó, mais para a direita e para cima, sendo que o flúor é um dos mais eletronegativos da tabela periódica. E o oxigênio tá bem do lado do flúor. O flúor tá na coluna, no grupo, né, na família 17 ou 7A da tabela periódica, enquanto que o oxigênio tá na família 6A ou 16A da tabela periódica. Então tá, a gente sabe que o oxigênio ele é bastante eletronegativo. O quadro apresenta valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então, a gente tem todos os 5 que foram falados lá no enunciado. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico. Para ter maior caráter iônico, atração entre íons, ou seja, um tem que ser muito negativo e o outro tem que ser muito positivo. Quanto maior essa discrepância,
entre um ser positivo e o outro ser negativo, mais atraídos eles ficam um pelos outros. Vamos aqui fazer uma correlação novamente. Como tudo nesse casal aqui é relação amorosa, vocês amam relações amorosas. Quem não ama relação amorosa, né? Vamos pensar aqui num casal, né, ó. Quanto mais discrepantes, quanto mais um é negativo e o outro for positivo, mais eles tendem a ficar juntos, né? Os opostos se atraem. Então a gente tende a falar isso, né? Os opostos se atraem. Como a gente viu que o oxigênio ele é muito eletronegativo, né? 3,44, dá para perceber pela eletronegatividade dos outros aqui, ó, que ele é bastante negativo. Ele vai querer um cara que seja bastante positivo, né? Ele é aquele cara que é muito, como é que a gente pode dizer? Ele é muito pessimista, então ele vai querer alguém perto dele que seja otimista, para ser o oposto, né, que vai se atrair. Então aqui, ó, a gente vai ter que achar algum elemento químico que seja positivo, bastante positivo, alguém que não seja tão eletronegativo, porque ele não ser tão eletronegativo significa que ele é positivo, ou seja, ele vai querer juntar com quem é muito negativo, já que os opostos se atraem. Então, vamos ver quem tem menor eletronegatividade, que nesse caso é o nosso potássio. Então, a resposta para esse exercício é simples. Tá vendo como esse exercício, ele mostra pra gente... Inicialmente, o aluno ele olha para esse exercício e acha que é um exercício super complexo, que é algo muito difícil de fazer, justamente pelos símbolos, por ter esses símbolos aqui, né, essas fórmulas e tudo mais, MN+, e tudo mais, acha que é algo super, oh meu Deus, mas na verdade está tratando só de eletronegatividade, a gente aplicou aqui só eletronegatividade, onde que, para ter maior caráter iônico, você precisa ter esses opostos, né, onde um é pessimista e o outro é otimista, e os opostos se atraem. Então, quem é menos eletronegativo vai juntar com quem é mais eletronegativo. E assim a gente chega na resposta, que é a alternativa A. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, se inscreve nesse canal. Se esse vídeo te ajudou, pode ajudar muito mais pessoas que estão tentando fazer o Enem, que estão sonhando em entrar numa universidade pública. Então, compartilha esse vídeo e ajuda mais pessoas, além de me ajudar também. Então, um beijo e até a próxima resolução de questões do Enem aqui nesse canal.